E como o nome já diz, a gente vai trabalhar o futuro em inglês. Existem mais de uma forma de trabalhar o futuro, mas como este é um mini curso gratuito, eu não vou ter todo o tempo para explicar todos aqui, mas você pode aprender mais lá no meu canal do YouTube ou nos meus cursos pagos. Inclusive, eu tenho um grupo um programa de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe toda semana lições e dicas de inglês, lições de pronúncia, gramática, vocabulário, enfim, e muito mais, tá? Se você tiver interesse, depois você visita lá a página para você saber um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar do Simple Future usando uma coisinha que a gente acabou de estudar, inclusive, que é o verbo to be, tá? Então, com o verbo to be, você consegue montar o futuro em inglês. Ou seja, o going to. Você precisa do verbo to be mais o going to. Deixa eu colocar aqui, ó. Verbo to be mais going to mais um verbo e você tem o futuro. Olha só que interessante isso, gente. Deixa eu exemplificar isso aqui para você para ficar mais didático. Digamos que você queira falar assim, ó. Eu vou estudar. Em inglês, você falaria I am going to study, tá? A gente aprendeu na aula passada, nas aulas, né, passadas, que dá para contrair esse to be. Então, vamos contrair, ó. Vai ficar mais legal ainda, ó. I'm going to study, tá? Existe aqui, eu não vou falar dessa outra forma aqui agora, para não confundir vocês um pouquinho, mas lá no meu treinamento tem isso aqui, uma aula só sobre isso aqui, ó, que é quando a gente fala assim, ó, I'm gonna study, tá? Então, se você já é um pouquinho mais avançadinho, já talvez você sabe que pode substituir o going to por gonna, com a mesma ideia, tá? Mas eu não vou falar do gonna aqui hoje não, tá bom? Mas existe o gonna, uma maneira mais informal de falar o going to, tá? Nosso objetivo aqui é expressar o futuro usando going to. Digamos que você queira falar assim, ó, ela vai se casar. Então a gente precisa do she mais o verbo to be. Eu vou contrair o verbo to be aqui e fica she's. Agora o going to. Going to. Como que é se casar em inglês? A gente fala get married. E assim você tem a frase ela vai se casar em inglês. Então, para todas as frases aqui no futuro, é só você colocar o verbo to be, going to, mais o verbo principal da frase, tá? Então, deixa eu apagar esse aqui para a gente começar aqui a nossa anotação, tá? Lembrando que essa anotação fica salvo, você baixa, estuda, depois revê com mais calma, tá bom? Então, vamos lá. Então, digamos que você queira falar assim, eu vou, né? Então, vai ficar I'm going to. Vamos usar o verbo work como exemplo padrão aqui. Então, eu vou trabalhar, I'm going to work. Você vai trabalhar, you're going to work. Ele vai trabalhar, he's going to work. Ela vai trabalhar, she's going to work. Nós vamos trabalhar. We're going to work. Eles vão trabalhar. They're going to work. E por último, it's going to work. Lembrando que o it não tem uma tradução no português por se tratar de um sujeito neutro, tá? Mas dependendo do contexto, pode ser que você precise usar o it. Por exemplo, vai chover. It's going to rain, tá? Então, relembrando, o going to, ele é uma forma que o inglês tem de fazer o futuro. Você coloca o going to antes do verbo e você tem uma estrutura no futuro, né? Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa. Se a gente substituísse o work por um outro verbo, não teria problema, porque o verbo seguinte, né, o verbo principal da frase aqui é o work. O verbo to be, que está ali junto com o going to, não é o verbo principal da frase. Ele é somente um auxiliar para ajudar nessa construção, tá bom? Por exemplo, eu vou trabalhar, no português eu preciso do vou, o verbo ir, mas o verbo ir não é o verbo principal da frase.
Trabalhar seria o verbo principal da frase. Então, I'm going to work, I'm going to study, I'm going to visit my mom, I'm going to travel. Seja lá qual for o verbo que você colocar ali, né? Você precisa da estrutura to be, going to, antes desse verbo. Isso aqui que a gente está trabalhando aqui agora seria a afirmação, tá? Affirmative. Affirmative. Deixa eu colocar aqui assim, bonitinho, para você entender que a gente está falando de uma afirmação, tá bom? Deixa eu ver. E outra coisinha também que é interessante a gente explorar aqui também, você pode usar palavrinhas, vou colocar aqui, ó, expressões que você pode usar, ou advérbios que você pode usar. Você pode usar um tomorrow, que quer dizer amanhã. Você pode usar tonight, que quer dizer hoje à noite. Você pode usar next week, que quer dizer semana que vem. Você pode usar next month, que quer dizer no mês que vem. Next year, que quer dizer no ano que vem, tá? Você pode usar neste final de semana, então this weekend, tá? Então você pode usar essas palavrinhas, essas expressões aqui, ó. Por exemplo, digamos que você queira falar eu vou viajar amanhã. I'm going to travel tomorrow. Ela vai visitar a mãe dela neste final de semana. Então ficaria she's going to visit her parents this weekend. Né? Eu falei os pais, né? She's going to visit her parents this weekend. E assim por diante. Você consegue brincar e trabalhar várias situações no futuro aqui com essa estrutura gramatical, mais essas palavrinhas aqui de futuro, tá? Esse aqui é o futuro na afirmação. Agora a gente precisa trabalhar o futuro na negação e o futuro na interrogação. Então, o próximo vídeo, a próxima aula é o futuro na negação. Te vejo daqui a pouquinho.